Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Em nome do Senhor Jesus, estaremos fazendo esta leitura. Segundo livro da Bíblia. O livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Amém? Vamos ler então em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a tua tradução for diferente da que tiver na tela, se você quiser acompanhar pela tela, depois você deixa aberto aí e acompanhe, que nós estaremos repetindo os versículos e comentando em nome do Senhor. Versículo 1 diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que te crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando nos veio essa passagem, nós queremos aqui trazer o foco a respeito da obra de Deus e o envolvimento. Aí veio na minha mente o seguinte título, que seria mais ou menos assim: o comprometimento na obra de Deus e o benefício de uma vida de plenitude em Deus. A gente vai ver nesses versículos isso. E é interessante que na hora que nós olhamos e pensamos nessa passagem, nós estaremos falando acerca do nosso comprometimento, nosso envolvimento na obra de Deus. E esse benefício de termos uma vida plena em Deus. Nós vamos ler nos versículos e vamos comentando. O versículo 1 diz que um homem, Arão casou com sua mulher Joquebede, e os dois eram da tribo de Levi. Primeiro nós temos que lembrar o seguinte: mais para frente, através do próprio Moisés, Deus separa a tribo de Levi para o sacerdócio, para o trabalho na casa de Deus. Neste momento ainda não era. Mas é interessante que ele procurou uma mulher da mesma tribo, alguém que tivesse o mesmo pensamento, a mesma intenção, a mesma maneira de adorar a Deus. Uns adoram batendo palmas, outros não. Uns adoram a Deus em pé, outros sentado, e assim por diante. Então ele foi lá e escolheu alguém que tivesse com o mesmo pensamento, com a mesma busca de fé, com o mesmo entendimento, para que tudo ocorresse bem. Quando chega no versículo 2, diz: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Procurei em várias versões para entender essa questão de formoso. Algumas traduções, se eu não me engano, a Reina Valera diz que ele era formoso e saudável. Uma outra tradução diz o seguinte, que ele era belo aos olhos de Deus, dizendo a respeito de Deus falar dessa beleza. Então nós entendemos o seguinte, que alguma coisa despertou a atenção em todos nele ali. Deus deu um discernimento. Irmãos, Deus nos livre, né? Mas pode ser a criança mais feia que for. O pai vai dizer: esse é bonito.
Nenhum pai vai dizer, é feio, é feia. O próprio amor, ao olhar o filho, ele vai perceber, esse é lindo. Qual que é o olhar? Não é o olhar estético, mas é o olhar do amor. Então ele olhou, ó, é lindo. Você olha para o filho, é lindo, é linda. Pode até não ser, mas o teu olhar é o olhar de amor. Você diz, é lindo. Mas aí nós percebemos o seguinte, a questão tanto não é a beleza, mas é um discernimento de Deus. Algo eu tenho na vida desse menino. E o que acontece na nossa vida, irmãos, é que nós muitas vezes ficamos distraídos. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar andando, de repente, que você passa, espera aí, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu não sei o que é. Você olha, você vê a pessoa sentada, você olha ali, está normal, tem pessoas conversando. Mas aí você sente, percebe, tem um discernimento, ó, tem alguma coisa errada. Não sei se já aconteceu com você. E você fica com aquilo na mente. Alguma coisa tem. Um discernimento houve. Há algo de diferente. E aí mais para frente já aconteceu. Deu passar assim e falar, o que será que é isso? Orei por aquela situação, estava tudo normal. Pessoas conversando, sentadas, normal. Mas não estava bem. A situação ficou realmente complicada, porque alguma coisa de diferente estava ali. Esteja atento. Algo de diferente pode estar acontecendo aqui nessa noite. Nós precisamos buscar de Deus esse discernimento. Ao olho humano, tudo parece igual. Jesus falou para os discípulos, olha lá para os campos lá, está vendo o trigo? Está madurinho, está pronto para ser colhido. Mas ele estava dizendo de algo mais profundo. O alcance era maior, o alcance era eterno. Não era a plantação, eram pessoas. Então eles olharam para ele e pensaram, alguma coisa Deus tem na vida deste menino. Não sabemos o que é. Claro que logicamente, mesmo que não fosse o filho, eles estavam protegendo o menino. E no versículo 3 está dizendo, não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com barro e betume e pondo nele o menino, pôs no junco à margem do rio. Não sei o que ela pensou naquele momento, mas eu entendo o seguinte, que ela colocou do lado ali, quem sabe ela pensou, daqui ele não pode sair, alguém vai achar e vai cuidar dele. Mas no versículo 4 diz assim, ó, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. O que aconteceu? Uma menina de uns 9 a 12 anos, possivelmente Miriam, olhou o seu irmão, e aí me veio na cabeça o seguinte, irmãos, entra no foco agora da questão da obra de Deus. Se nós fôssemos pensar ou conversar sobre a situação, eu estaria conversando com alguém e diria o seguinte, João, você acha que a Miriam devia estar lá olhando a criança? A pessoa certamente me diria, não, Celso, eu acho que devia ser a mãe que devia estar cuidando dela. Mas quem sabe a mãe não pôde cuidar dela. A pessoa até poderia dizer, mas o pai então podia estar olhando ali, mas essa criança, ela não tem condição de olhar esse menino. E o que ela vai fazer? Se for o pai ou a mãe, pode até pular no rio e pegar esse junco. Mas uma criança, olha, Celso, poderia ser o tio. Ou poderia ser até um estranho, mas alguém que cuidasse daquela criança. Aqui vem o foco, a questão da obra, irmãos. Essa menina olhou para o seu irmão que estava sendo levado pelo rio. E ela não olhou para si dizendo, eu sou uma criança, quem tem que cuidar é meu pai, ou quem é minha mãe, ou tio, ou alguém maior. Mas ela chamou a responsabilidade para si. Ela entendeu assim, ó, eu preciso cuidar. E assim é, irmãos. Eu fiquei pensando na obra. De quem que eu devo cuidar? De quem é a responsabilidade de eu cuidar? De cuidar do próximo? Nessa geração aqui, irmãos, nós somos responsáveis por todos aqueles que nós tivermos contato. Por aqueles que também não tivermos contato, em oração também nós temos a responsabilidade. Temos a responsabilidade também de contribuir financeiramente. Eu não estou dizendo nenhuma obrigação. Tudo diante de Deus é de maneira livre e voluntariamente.
E aí aquela menina foi. E é interessante o seguinte, irmãos, que essa semana eu estava ouvindo alguém falar a respeito da obra. E essa pessoa estava explicando a respeito de dom, que eu achei interessante. Eu sempre falava assim, ó, você quer descobrir o teu dom? Você faz o seguinte, na hora que você entrar na igreja, de repente você está entrando, você percebe que a cadeira está torta ou suja e precisa limpar, você possivelmente será um diácono. E esse pastor pensava da mesma maneira. Não me lembro exatamente qual é o nome dele, se não me engano é Sérgio. E ele falou que um amigo dele fez ele pensar de maneira diferente. Porque na hora de explicar, ele falou assim, ó, esse amigo, falou, olha, se você quer saber o dom que Deus quer te usar, não fique preocupado naquilo que você tem habilidade e condição de fazer. Olhe para aquilo que você não tem condição de fazer. Porque é neste momento, por que eu estou falando isso, irmãos? Nós trabalhamos com evangelismo faz muitos anos. Põe 30 anos nisso. E a gente fica pensando assim, mas irmão, eu não sei fazer, eu não consigo. Vou falar um pouquinho de mim. Quando Jesus nos salvou lá em Ribeirão Preto, fui para uma sala de aula, tinha as instruções, e vamos fazer visita, e vamos. E íamos, eu ia, acompanhava os irmãos, ia para casa, eu estava morando sozinho na época, meus pais estavam aqui, e eu fiquei pensando, jovem, uns 20 anos, eu falei, eu vou desistir disso. Eu não falo nada, eu não sei o que falar para essa turma. Hoje, eu tenho que olhar para o relógio. Aí eu falei o seguinte, eu comecei a buscar Deus, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero receber de Ti a graça. Eu quero falar a Tua palavra. E isso acontece aqui, irmãos. Quer ver na continuidade? A filha de Faraó vai se banhar no rio Nilo, um rio sagrado. Sujo que só vendo, mas ela foi se banhar devido ao deus Nilo. E no que ela vai se banhar, eles veem aquele cesto e pegam aquele cesto. Agora presta bem atenção. De repente, se vier o presidente da república e falar assim, Celso, olha, irmãos, eu servi o exército. E se passasse o general lá do outro lado, uns 500 metros, você tinha que parar aqui assim, e ele nem ligava para você. E às vezes você falar com a autoridade é difícil, é complicado. Você pode ter um estudo. Eu não sei se você foi em alguma audiência já. Mas querendo ou não querendo, por mais que você se cuide de que ele é homem, você é ser humano, ele é ser humano e você também, dá um certo receio. Essa menina, irmãos, ela se comprometeu diante do seu irmãozinho. Eu entendo que naquela casa os seus pais diziam, filhinha, o teu irmão vai ser usado por Deus. Aí quando a filha de Faraó pega aquela criança, ela fala o seguinte, olha, não é uma filha dos hebreus? Irmão, nós estamos falando de uma criança que chega para a filha de Faraó, a maior autoridade, e fala o seguinte, você quer que eu busque alguém para cuidar da ama dos hebreus, para cuidar dessa criança? Você teria coragem? Vamos no costume bíblico algumas vezes? Foi falado? Nem a rainha podia se aproximar do rei, só se ele esticasse o cetro, como aconteceu. Não podia chegar diante dele, mas ela teve a ousadia e falou, quer que eu busque? Deus quer dar ousadia para você, meu irmão e minha irmã. Ousadia para chegar e para falar com as pessoas, com graça e com poder, com autoridade, sem tremer, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ela sugeriu, quer que eu busque? Irmãos, olha aqui, ela trouxe a responsabilidade para si. E no que ela tomou a responsabilidade para si, ela deu os primeiros passos, aí o restante foi com Deus. Se você tomar a responsabilidade para você, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver os dons espirituais que Deus vai manifestar na sua vida. As revelações que Ele vai dar no teu coração naquele momento que precisar. Para que eu te daria uma enxada agora, meu irmão? Para que eu quero isso, Celso? Eu não vou carpir. Uma chave agora,
17 milímetros de boca. Para que eu vou querer isso? Uma Makita. Celso, por que você está me dando isso? Eu não vou usar. Mas na hora que você precisar, Deus vai te dar o dom espiritual que você precisa. Vai dar a graça que você precisa. Irmãos, me lembro que estava no colégio, novinho na fé. De repente cheguei para um rapaz, criei coragem e falei: escuta, se não estiver acontecendo, você fala. Mas se tiver, você me diga. Está acontecendo assim, assim, assim com você, né? Ele falou: tá. Então tá. Eu vou orar por você. Deus quer manifestar os dons espirituais. Não é para aquele que tem capacidade em si, mas a nossa capacidade vem de Deus. E aí está o comprometimento na obra, irmãos, e a vida abundante com Deus. Quer ver só? O irmãozinho dela, Moisés, cresceu, filho da filha de Faraó, foi adotado, e de repente ele entendeu. Os pais ensinaram para ele: filho, Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai te usar grandemente. Quando ele viu um dos seus irmãos sendo maltratado, ele foi lá e matou aquele homem. Tempos atrás ele foi descoberto. No que ele foi descoberto, ele teve que fugir. Eu estou falando, irmãos, de um comprometimento na obra e de uma vida abundante. Quando Moisés erra e ele foge e ele vai para o deserto, Deus começa a trabalhar no interior de Moisés. Fazer com que aquele homem irado e assim impulsivo, que não conseguia reter a sua força e que poderia até matar, Deus trabalhou na vida de Moisés. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um processo de Deus. Por quê, irmãos? Porque naquele momento Moisés estava absorvendo a vida de Deus na sua vida lá no deserto. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Aí, eu estava ali pensando o seguinte, nós falamos assim: Celso, você é evangelista, e demais obreiros, vocês têm que ter uma vida santa. Eu falei: mas espera aí, realmente tem que ter uma vida santa. Mas eu estou entendendo, irmãos, que esse é o processo de Deus. Sabe qual é o processo? Que a menina falou o seguinte: eu vou cuidar do meu irmão. Daí quando eu falo assim, eu vou pregar o evangelho, quando eu falo assim, eu vou fazer a obra de Deus, você deu o primeiro passo. E aí Deus começa a trabalhar na sua vida, tirar aquelas coisas que atrapalham tanto. E acontecem, irmãos, coisas que você não entende, coisas que os outros olham e também não entendem. Olha, irmãos, essa vida abundante, qual é a vida abundante? Poder de perdoar, o poder de amar. Numa das biografias missionárias que eu li, eu sei que vai ser difícil você digerir e entender isso que eu vou falar para você, esse testemunho. Uma família missionária foi para um campo missionário e naquele tempo da guerra, eram os alemães que estavam ali dominando. E uma das filhas deste pastor foi trabalhar com um dos generais ali, não sei aonde. E aquele general todo dia assediava aquela moça e ela não cedia. Até que um dia, infelizmente, ela cedeu. E quando o general entrou lá na sala, ela estava enforcada e estava morta ali. Ela não suportou aquela situação. O que aquele general fez? Ele escreveu um bilhete dizendo assim, mais ou menos assim: não suportei a situação porque eu fui violentada pelo meu pai. Não deu outra. Ele foi levado para a prisão. E quando ele chegou na prisão, irmãos, ele chegava diante de Deus e falava assim: Deus, eu não consigo perdoar aquele homem. Eu estou falando de vida abundante, irmãos. Espiritualmente falando. Vida abundante não é dom espiritual, não. Eu não estou falando aqui de dom de revelação, como eu acabei de contar para você. Eu não estou falando de profecia e não estou falando do dom de discernir os espíritos e não de milagre, mas uma vida abundante em Cristo. A vida de Cristo em você.
Olha, Jesus olhou assim: Pai, eu quero que eles, eu, você, nós, todos os salvos, sejam um, como eu e o Senhor somos um. Aí Jesus falou o seguinte, ó: se eu estiver em vocês e a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiser e vai ser feito. Aí, irmãos, eu estou falando de vida abundante aqui, ó. E aí Deus começou a trabalhar um processo na vida daquele pastor. Não conseguia perdoar. Aí nós podemos conversar aqui, um vai perguntar para você assim: você perdoaria? Não sei não, hein? E você? Também eu acho que não, hein? E você, Celso? Acho que também não, hein? Sei não, hein? Mas Cristo perdoa. Então a vida abundante nisso, Deus trabalhou ele dentro da prisão ali, irmãos. Até aquele momento em que o pastor conseguiu perdoar aquele general que fez aquela tamanha maldade. Não me lembro se na continuação da história ele pregou para aquele homem. Mas é a vida abundante de Cristo dentro de você. Através do comprometimento. Irmãos, presta bem atenção. Vocês estão me ouvindo. Tem a escola dominical, tem a escola teológica. Não basta. O conhecimento tem que ser colocado em prática. Eu estava conversando com a irmã lá para uma atividade que nós queremos fazer aqui com o Ministério de Missão. Aí fui falando para ela, de repente ela falou assim: irmão Celso, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Daí eu olhei para ela e falei assim: eu também não sei. Mas então o que eu tenho que fazer? Daí você tem que chegar para Jesus e falar assim: eu não sei. Jesus, me ajuda. E é assim, irmãos. Você pode entrar no seminário e ficar lá, mas o negócio é na prática. Então a nossa vida, irmãos, precisa entrar na prática. Por favor, eu não estou dizendo que ninguém está praticando. É Deus que conhece o teu coração. Se você está praticando, receba essa palavra como Deus falando para você. Você está praticando, meu filho. Pratique mais. A vida abundante vai ser maior. Se você não está praticando, procure praticar. E Deus vai trabalhar na sua vida. Então é muita coisa, irmãos, que tem aqui dentro de nós, ó, que vai acontecer nas situações e Deus vai trabalhando. Vai acontecer nos problemas e dificuldade e Deus vai trabalhando. Jó, homem mais rico. Aí entenda o seguinte, irmãos, que o Jó não era tanto pelo dinheiro que tinha, mas é que se alguém chegasse e falasse assim: olha, está faltando comida na minha casa, eu sei quem pode te ajudar. O Jó era a maior moleza. O Jó sustentava aquela pessoa, quem sabe arrumava um emprego. Olha, ele era o esposo das viúvas, pai dos órfãos, é o que relata. Aí aconteceu aquela situação toda, os seus amigos começaram a acusá-lo de muitas coisas. Quando chega no capítulo 42, que Deus se manifesta a ele, aí Deus fala para os amigos de Jó assim: vai lá, até Jó, ele vai orar por vocês, porque ele é um homem mais justo que vocês. Olha bem aqui, irmãos, foi um processo na vida de Jó. Ele certamente até aquele momento podia não estar perdoando, mas Deus queria. Irmãos, quando Jó fala assim, ó: eu só conheci o Senhor de ouvir falar, na escola dominical, na terça-feira, na quinta-feira, no sábado, domingo e na escola teológica. Mas ele falou o seguinte: os meus olhos te veem. Foi quando, irmãos, os amigos dele se aproximou dele e ele conseguiu a graça do perdão e orou pelos seus amigos. Naquela oração que ele fez, Deus mudou tudo, o seu cativeiro. E é tão interessante, irmãos, que é um processo assim, ó, um efeito borboleta, sei lá. De que maneira? No que ele orou no que ele recebe a graça de perdoar, ele ora. No que ele recebe a graça de perdoar e ora, os seus amigos espalham para todas as pessoas e vinham trazendo para eles presente, coisas para ele, trazendo, e ele foi com o homem mais
rico do que era. Queridos, a maior riqueza dele não foi tanto no dinheiro que a ferrugem, os ladrões roubam, como aconteceu com ele, os ladrões minam, mas foi a vida abundante de Deus dentro do seu coração. Essa foi a sua maior riqueza. Aí, irmãos, também me lembrei, nesse envolvimento da obra, irmãos. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana no poço de Jacó, ela falou assim, eu sei que quando vier o Messias, ele vai nos ensinar tudo. Aí Jesus falou assim, depois de revelar o pecado dela e tudo mais, ele fala assim, sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Aí, irmãos, no que ela entende que Jesus é o Salvador, ela reconhece os seus pecados, confessa ao Senhor Jesus e recebe Ele como Salvador. No que ela recebe o Senhor Jesus como Salvador, ela vai até a aldeia. No que ela vai até a aldeia, ela fala para todos e todos vão até Jesus e falam assim, não é mais pelo que a mulher fala, mas é pelo que nós estamos ouvindo e vendo o Senhor. Eu acabei, na verdade, chegando no final feliz, e foram felizes para sempre. Mas vamos voltar um pouquinho mais nessa história? Olha bem para mim. Imagine uma mulher daquela, com o 5º marido, com uma prostituta totalmente assim desmoralizada, e chegasse e falasse assim, eu achei o Messias. Irmãos, você achou o Messias? Esse marido que você está é o 5º, você não é mulher, ele não é teu marido de verdade, você quer dizer que achou o Messias? Não era isso que poderiam falar? Você concorda comigo? Concorda? Mas, irmãos, na hora que ela chegou lá, Jesus estava com ela. E na hora que ela falou, a mesma ousadia que essa menina teve para falar com a filha de Faraó, Jesus concedeu para ela. E no que ela falou, eu achei o Messias, o Espírito Santo tocou no coração daqueles homens para parar e ouvir ela falar. Irmãos, eu estou falando de vida abundante. Eu estou falando de vida prática. Eu estou falando de vida com Jesus na prática. Você ia até o local, você ia à situação, e aí ser demonstrada. Irmãos, ali ficou manifesto, sabe o quê? Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quem estava com aquela mulher? O Espírito Santo. Irmãos, Deus quer manifestar tanta graça e tanto poder na nossa vida. E nós não damos o primeiro passo. No trabalho de discipulado, nós fazíamos, aí teve uma equipe aqui em Londrina, que daí a irmã me convidou, falou assim, só é o seguinte, a gente não está querendo fazer e sabe o que você faz, você ajuda nós? Ajuda? Pô, não sei, posso ajudar. E o Sérgio, irmãos, era um dos líderes do trabalho. Aí ele falou, Celso, nós precisamos fazer uma apostila para implantar o trabalho e para elaborar lá a motivação e tal, e como fazer, você ajuda em fazer? Eu falei, mas eu estou sem tempo, eu estou trabalhando de sábado, domingo e tal, eu estou sem tempo. Aí ele falou assim para mim, o que você faz da meia-noite até às 6 horas da manhã? Eu falei, mas você está de brincadeira também, né? Aí, irmãos, eu pude trabalhar com esse rapaz. Que benção. Como as ideias fluíam e como nós dois juntos ali fazíamos a obra. Eu me lembro que alguém falando que ele pregou em determinado lugar na praça lá e 40 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E trabalhamos juntos. Aí um dia eu cheguei para o Sérgio e fiz uma pergunta que é fatal. Você vê alguém sendo usado por Deus, você pergunta para ele. Eu cheguei para o Sérgio assim e falei assim, Sérgio, quando que foi a sua chamada? Nós éramos muitos amigos, nos tornamos muitos amigos, irmão, muito amigos mesmo. Amigos assim, olha, parceiro mesmo, que a gente discutia para fazer a obra, até entrar ali no acordo. Coisa, bênção de Deus, bênção. Aí ele falou para mim assim, Celso, não, Deus não me chamou assim, como eu vejo os irmãos falar.
não teve nenhuma profecia, não teve nenhuma revelação, Deus não falou comigo em sonhos, eu vi pela palavra. E fui pregar o evangelho. Aí eu fiquei meio de lado, já era presbítero, pensei assim, ele é cooperador, eu falei, você quer? Olha, é melhor eu abaixar a cabeça para esse rapaz aí, viu? Porque ele está dizendo isso, ele se prontificou. Irmãos, o pastor Severino Pedro da Silva, ele fala assim, ó, Deus honra a fé, ele já partiu para a eternidade, porque a fé honra a Deus. E foi essa atitude do Sérgio. Como essa menina, se ele disse que não tem chamada, de certa forma, entre aspas, eu posso dizer assim para ele, Sérgio, você não tem responsabilidade nenhuma de pregar e fazer. Mas o Sérgio fez exatamente como a menina, ele foi. E no que ele foi, Deus usou ele com os dons espirituais. Deus manifestou a sua graça nele. Deus manifestou a sua unção. Geralmente, irmãos, a gente pensa o seguinte, a pessoa foi usada por Deus porque ela está em oração, jejum, meditação, e aí Deus usou ela. É verdade. Não está errado esse pensamento. Está certo. Mas é esse momento em que a pessoa falou o seguinte, essa responsabilidade é minha. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quando eu falo assim, Senhor, eu estou aqui e quero fazer, aí Deus fala assim, você quer fazer? Celso, mas precisa dar uma endireitada aqui, eu vou endireitar. Celso, precisa baixar mais um pouco aqui. Aí Deus começa o processo. Você quer uma vida abundante com Deus? Se comprometa com a obra também. Contar mais um. A irmã não sabia pregar, não sabia cantar, e falou, Senhor, eu quero ser usado na sua obra. Esse testemunho eu vou contar, que Deus pode usar você do jeito que Ele vai revelar no teu coração. Você vai sentir aquela impulsão de fazer na obra. Aí em sonho Jesus falou assim para ela, ó, para cima e para baixo. Fácil entender, né? Para cima e para baixo. Fácil, né? Para cima e para baixo, Jesus? Não estou entendendo nada. Aí ela saiu do apartamento e percebeu. Pegou uns folhetos. Quando estava na portaria que viu uma mulher com um carrinho, ela segurava a porta, a mulher entrava, ela dava o folheto e subia junto para cima. Quando ela estava lá em cima, que vinha uma pessoa ali, que ela desconfiava, apertava ali, vinha um elevador, ela entrava, dava um folheto para baixo. Convido os irmãos a se colocarem em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ouvir uma parte do louvor, depois estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ficar estático, irmãos. O próprio Jesus, o que ele fez? Ele deixou a sua glória inteirinha e desceu. Os anjos, a Bíblia fala que são espíritos ministradores para trabalhar em nosso favor, por aqueles que hão de herdar a salvação. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, intercede por nós, e ele não nos deixou só, ele enviou o Espírito Santo. E no que ele enviou o Espírito Santo, ele falou que ia batizar todos com o Espírito Santo, todos que buscassem Jesus e batizou. E ele falou o seguinte, e vão receber o meu Espírito e serão minha testemunha na Judéia, Samaria e até o confim da terra. Quero fazer um convite a você. Quer vir aqui à frente e receber o poder de Deus? Não que no púlpito ou no altar tenha um poder em si, mas é um passo que você vai dar. Aleluia. Senhor Deus. Deus.
Aleluia, aleluia. Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sente o prazer e a alegria da salvação, mas você quer fazer igual aquela passagem bíblica, que está os pés molhados no rio, e vai indo até o artelho, vai subindo e tem que ir a nado. O poder e a graça de Deus é manifesta conforme a unção, e os dons espirituais é conforme a questão da necessidade. Não é uma assim, porque o Deus não é um Deus de desperdício. Ah, Jesus me deu profecia, e daí? Eu nunca profetizei. Ou para quê? Você que quer se dispor a estar diante de Deus, fazer algo para Deus. Não estou falando para você ir para o Japão, para a China, para a Romênia, para a África, nada disso. Mas para que você tome esse passo inicial, para você vai ver o que os milagres vão acontecer na sua vida. Milagres extraordinários, coisas maravilhosas. Mais ainda, e Deus vai tratar o teu interior, para que nós, e sempre, isso é um processo contínuo, irmãos. Isso é um processo contínuo. Oremos então em nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, aos corações nessa noite. Agora, Senhor, desperta-nos, ó Deus, para fazermos a Tua obra. Senhor Jesus, tem algumas condições, algumas coisas que nós não sabemos nem como fazer, Senhor. Dirige-nos. Como o Senhor falou para aquela mulher, para cima e para baixo, eis-nos aqui. Senhor, eu quero ver milagres acontecer, tudo isso para a glória do Teu nome. Quero ver salvação de vida, salvação de almas. Ou aquele que está distante voltar para a Tua presença, Senhor. Faz milagres. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Renova os dons espirituais nessa noite. Senhor, nos conduz em paz e em segurança para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém. Estende as suas mãos comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E juntos nós dizemos amém.